Olá, turma! Gostaríamos de apresentar para vocês agora um pouquinho do que é a cultura maker. Como conceito, a gente pegou a referência de 30 a 2022 e seus colaboradores. A cultura maker é um movimento de incentivo à criação de instrumentos para aplicação própria, usando a criatividade e produtos já em seu poder para isso. Ela surgiu nos anos 60, inspirada na cultura punk, que tinha o hábito de quebrar regras e estabelecer criações próprias. Tanto é que parte das suas divulgações eram baseadas em produções de músicos. Apesar dessa inspiração, o conceito começou a ficar mais popular após o lançamento da revista Maker, que foi em 2005, e do evento Make Fair, em 2006, que reuniu centenas de criadores. A partir desses eventos, foi demonstrada uma nova forma de produzir e empreender. O movimento Maker é fundamentado em 4 pilares básicos que o conceituam e direcionam os mais diversos tipos de inovação. O primeiro deles é a criatividade. Tudo pode ser criado e construído com as próprias mãos. O segundo é a colaboração. Todos devem participar e colaborar com e para melhorias. O terceiro é a escalabilidade. Tudo precisa ser multiplicado e replicado em grande escala. E por fim, o quarto é sobre sustentabilidade. Nada pode ser desperdiçado, mas usado de forma sustentável. Como protagonistas, nós temos os colaboradores e os gestores, porque é um movimento fundado nas pessoas. E como o aprendizado, ele funciona por meio da ação, que é o famoso vamos botar a mão na massa. Características da cultura maker. Na cultura maker, o papel principal pertence às pessoas. Logo, são os colaboradores e gestores que exercem o protagonismo nas organizações, chamados de makers ou fazedores. São eles que, com uma postura resolutiva e ágil diante de cenários diversos, colocam a mão na massa e criam com propósito, beneficiando o ambiente corporativo. A lógica maker é não desperdiçar recursos e usar o que se tem disponível com inteligência, promovendo modelos de negócios sustentáveis e com responsabilidade socioambiental. Cada vez mais, o cuidado com a sociedade e o meio ambiente vem sendo exigido das empresas por meio da promoção e incentivo às práticas ambientais, sociais e de governança. Os pilares da cultura maker são habilidades e competências que precisam ser desenvolvidas pelas empresas para alcançar alguns objetivos. Na cultura maker, existe uma premissa básica, o aprendizado por meio da ação e, neste sentido, o ato de colocar a mão na massa seria essencial para a absorção do conhecimento. E nas organizações, não sendo diferente dos ambientes escolares, pode-se resumir o intuito principal como sendo tomar o colaborador o protagonista de seu desenvolvimento profissional. A aplicação da cultura maker. Atualmente, a cultura maker é aplicada em diversas áreas, dentre elas a educação corporativa, a área organizacional, empresarial, industrial e educacional. Na educação corporativa, ela oferece diversas vantagens, dentre elas dinamismo, redução de custos, colaboração, conexão com outros mercados, aumento da produtividade, valorização profissional, desenvolvimento de responsabilidades, proatividade, iniciativa e liderança. Trabalha fortemente os aspectos do trabalho em equipe e análise de solução de problemas. Na área organizacional, promove pessoas, negócios e tecnologias mais criativas, colaborativas e ágeis. Na área empresarial, contribui para o aumento do engajamento e aumenta o sucesso dos resultados do trabalho. Na área industrial, cria uma independência da produção industrializada e agrega valores de identidades pessoais aos produtos criados. Na área educacional, fomenta aprendizagens instigantes e significativas, promovendo a criatividade e o espírito colaborativo. Vamos falar agora sobre algumas situações em que a cultura maker pode ser aplicada. É sabido que a cultura maker tem ganhado força nas organizações e pode ser aplicada de diversas maneiras no ambiente corporativo. Considerando que a cultura maker consiste na habilidade, na ideia de criar novos produtos ou mecanismos,
Ela pode ser usada para aprimorar características de algo pré-existente ou inovar completamente, criando produtos nunca antes vistos. Por isso, a cultura maker reflete um ambiente propício para a criação, seja de protótipos para futuros lançamentos ou para utilidades específicas dentro da empresa. A cultura maker deve sempre estar aberta nas empresas, e é importante que seja incentivado pelos gestores locais. Por meio da cultura maker, é possível promover a independência no processo de produção, os colaboradores têm mais liberdade para criar e inovar, a relação entre cliente e empresa pode melhorar a experiência do cliente, a integração dos colaboradores, ao trabalhar junto em projetos criativos, os funcionários se conectam. Pode haver também a diminuição dos custos, e a inovação pode levar aos processos mais eficientes e econômicos. Implementar a cultura maker em uma empresa exige a adaptação de todos. Durante o processo, é importante considerar promover oficinas, programas de aprendizagem, aulas temáticas e eventos que incentivem a participação coletiva dos funcionários. Podemos listar algumas etapas a serem seguidas nessa implementação. Promover a mentalidade maker. Começar criando uma mentalidade de inovação e criatividade entre os colaboradores. Isso envolve incentivar a curiosidade, a experimentação e a disposição para tentar coisas novas. Realizar workshops ou palestras para explicar o conceito da cultura maker e como ela pode beneficiar a empresa. Criar espaços maker. Designar áreas físicas onde os funcionários possam trabalhar em projetos criativos. Fornecer ferramentas e materiais para que os colaboradores possam construir protótipos e experimentá-los. Incentivar a colaboração, promovendo a troca de ideias e a colaboração entre diferentes departamentos, pois a cultura maker prospera quando as pessoas colaboram. Estabeleça metas e projetos. Defina metas específicas para projetos makers. Por exemplo, criar um novo produto, melhorar um processo existente ou resolver um problema específico. Divida esses projetos em etapas menores e acompanhe o progresso. Celebre as conquistas. Reconheça e celebre as conquistas dos colaboradores. Isso pode ser feito por meio de premiações, reconhecimento público ou eventos especiais. Mostre aos funcionários que suas ideias e esforços são valorizados. Aprenda com os erros. Encoraje os colaboradores a aprender com os fracassos e a ajustar suas abordagens. A cultura maker ela envolve tentativa e erro. Crie um ambiente onde os erros sejam vistos como oportunidades de aprendizagem. Integre tecnologia. Use tecnologias como impressoras 3D, cortadoras a laser e softwares de design para apoiar os projetos makers. Incentive os colaboradores a aprender novas habilidades tecnológicas. Oi, pessoal! Vamos falar agora sobre o melhor conteúdo para aprender pela cultura maker. Disciplinas de ensino fundamental e médio, tais como matemática, química, física. Na matemática, por exemplo, geometrias e medidas. Ao construir um móvel é necessário calcular ângulos, áreas e volumes. Programação com a matemática. Criação de programas para resolver problemas matemáticos ou simular situações do mundo real. Química e física. Eletricidade e circuitos, como a construção de circuitos simples ou até mesmo criar dispositivos eletrônicos. Materiais e propriedades. Ao criar uma estrutura, deve-se considerar a resistência dos materiais. Na robótica, programação, tecnologias digitais, marcenaria. Na robótica e programação, robôs controlados por sensores, construção de robôs que reagem a estímulos de ambiente, como seguir uma linha ou evitar obstáculos. Programação criativa, a criação de programas que gerem arte visual ou música. Isso combina a programação com a expressão criativa. Tecnologias digitais e fabricação digital, como na impressão 3D, projetar e imprimir objetos tridimensionais, peças de quebra-cabeça personalizados ou protótipos de produtos. Arte, design, fabricação digital. Escultura digital,
o uso de software de modelagem 3D para criar estruturas virtuais e, em seguida, imprimi-las em 3D, design de interface, criação de protótipos interativos, na automação, mecânica, engenharia, sistemas automatizados, projetar sistemas que automatizem tarefas, como um sistema de irrigação controlado por sensores, mecânica criativa. Na criação de uma catapulta, por exemplo, é preciso entender sobre alavancas e forças. A cultura maker ela é utilizada em vários contextos. No campo da educação, por exemplo, por escolas e universidades. Muitas escolas têm utilizado a ideia da cultura maker para ressignificar o ensino e melhorar a educação, investindo em ambientes diferenciados de aprendizagem, onde os alunos podem expressar sua criatividade e participar de experiências e projetos interdisciplinares. Na formação de docentes também, ela é utilizada para potencializar os processos do ensino e da aprendizagem. Empresas e startups também têm utilizado a cultura maker, onde, com o mindset inovador, a cultura tem ganhado espaço dentro dessas empresas e contribuído para promover pessoas, negócios e tecnologias mais criativas, colaborativas e ágeis. Nos espaços comunitários também, como bibliotecas e centros comunitários, eles oferecem acesso a ferramentas e recursos para projetos pessoais, eventos e workshops, eventos que se reúnem à comunidade maker para colaboração e desenvolvimento de projetos. Ainda no campo da tecnologia e robótica, como dito anteriormente, existem clubes de robótica, ambientes onde estudantes e entusiastas podem aplicar conceitos de eletrônica e programação para construir dispositivos e sistemas automatizados. Um exemplo é feito pelo projeto de robótica do SESI e de Senai, onde estudantes do Brasil inteiro constroem robôs e há competição entre eles, a troca de experiências e o pensamento da cultura maker. É utilizado também no contexto das artes e design, como dito anteriormente também, no uso de fabricação digital para expandir expressões artísticas em estudos de artes. Essa cultura já existe há muito tempo. Por exemplo, quando os artesãos, ferreiros, carpinteiros e outros profissionais treinavam seus aprendizes na prática. Esse trabalho na prática em escolas também pode envolver feira de ciências. É muito importante o trabalho colaborativo para essa cultura. Brincar de mercearia, fazer produtos ecológicos, como por exemplo, produzir produtos biodegradáveis numa aula de química. E ainda na escola, também desenvolver uma horta comunitária. Então, não só envolve a tecnologia, robôs, máquinas, etc. Aplicação em contextos reais, cultura maker. Primeiro, Fab Lab. É uma rede de laboratórios que oferece fabricação digital direcionada para inovação social e invenção, fornecendo assim estímulos para projetos de impactos locais e globais, possuindo máquinas de controles numéricos, corte a laser e impressora 3D. Os Fab Labs têm como área de atuação metodologias ativas de educação, projetos de inovação social, empoderamento pessoal e as atividades que são realizadas em laboratórios. Quem frequenta esses espaços geralmente são estudantes universitários, adultos e aposentados que se dedicam a concretizar ideias pessoais. Também pessoas que trabalham com inovação social e empreendedores criativos. Fab City surgiu dentro do conceito Fab Lab, porém com um conceito mais amplo. Ela surgiu para estimular a criação de cidades autossuficientes e globalmente conectadas, onde é possível que a fabricação digital mude a forma como é produzido alimentos, energia e fabricação industrial. Curitiba é a primeira cidade brasileira a aderir ao conceito e ser aprovada, focada em tecnologia e inovação. A Fab City basicamente mescla fabricação digital, cidades sustentáveis e inteligentes e economia circular. Temos, por último, Maker Innovation Lab. São espaços para serem utilizados por pessoas ou empresas que se utilizam de práticas maker
para gerar negócios e trabalhar lado a lado com processos de inovação. Ficam situadas dentro de grandes grupos corporativos. Esses espaços de experimentação permitem que as pessoas criem objetos e protótipos de forma rápida, barata e experimental, apoiadas por metodologias que vão de encontro do fazer primeiro. Por fim, essas são as nossas referências. Se vocês tiverem alguma dúvida, nós estamos à disposição.